shows, DJ antes e depois do jogo. Garanta agora seu ingresso para curtir essa experiência no Lounge Oeste BMG Itatiaia pelo site ingressos.galonaveia.com.br. Quero saber do Cláudio Rezende, notícias do Galo. Quem tava no YouTube, nós já comentamos, trouxemos em manchete, ao longo da tarde foi a notícia, Guilherme Arana, a preocupação. Mas tem notícia positiva também, você conta tudo a partir de agora. Boa noite, Cláudio. Boa noite a você, Cirilo, boa noite, Edu Panz, e a todos aqui do Sextor da Turma do Bate-Bola. O Guilherme Arana vira baixa no Atlético, vira baixa para a seleção brasileira, foi cortado da lista do Dorival Júnior hoje à tarde, porque exames de imagem mostraram mesmo uma lesão muscular na coxa esquerda. Arana que saiu no início do segundo tempo, no jogo contra o Vasco, e até depois do jogo tranquilizou, né? O torcedor dizendo que não era nada muito grave, mas os exames mostraram a lesão, ele fica fora, não só do jogo amanhã contra o Vitória da Bahia, e além da seleção brasileira, Cirilo, a informação que a Itatiaia apurou é que o Arana, neste momento, é dúvida para os jogos de Copas. Contra o Vasco da Gama, está marcado para o dia 19, um sábado no Rio de Janeiro, o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. E o Arana também dúvida porque 3 dias depois o Atlético enfrenta o River Plate na Arena MRV, o primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Lesão muscular, hoje estamos aí no dia 4, ele tem até o dia 19, Cirilo, para tentar se recuperar. Fato é que o período seria muito curto para a seleção brasileira, já foi cortado pelo médico, também é do Galo, né? O Rodrigo Lasmar, do Galo e da seleção brasileira. Fica aí essa baixa para os próximos jogos e, lógico, o Arana, profissional como vai tentar fazer tratamento intensivo, porque esses 2 jogos citados, Vasco e River Plate, são fundamentais para a temporada do Galo, Cirilo. O Arana é um dos fora da curva desse elenco do Atlético, né, Edu? É um dos acima da média e evidentemente ele vai fazer o esforço necessário para estar à disposição nos jogos das Copas, mas é inevitavelmente uma preocupação, Edu. Não, sem dúvida, o Arana é titular da seleção brasileira, né? E ele não abandonaria um jogo de semifinal de Copa do Brasil no início do segundo tempo se ele não tivesse realmente sentido um problema. E ele falou que conhece o corpo, talvez não fosse nada e acabou sendo constatada uma lesão. A gente não sabe o tamanho dessa lesão, mas claro que preocupa. São 2 semanas até os jogos decisivos contra o Vasco, contra o River Plate, e o Arana é sim um dos jogadores mais decisivos desse elenco do Atlético, é uma das lideranças do elenco. Então é importantíssimo, cara, trabalhar ao máximo para que o Milito possa contar com o Arana pelo menos até os jogos decisivos da temporada. Se tiver que segurar no Campeonato Brasileiro, como o Atlético tem feito ao longo do campeonato, né? Que o faça. Agora, o Arana estando disponível para os jogos das semifinais das Copas é fundamental. E a notícia positiva, hein, Cláudio? A notícia positiva acaba de chegar do treinamento do Atlético, terminou a atividade, a última da semana. O lateral Saravia está totalmente liberado do departamento médico. Ontem ele foi para transição, fez os treinamentos de ontem e de hoje, já saiu da transição, agora fica disponível para o técnico Gabriel Milito. O Saravia teve uma lesão muscular na coxa no jogo contra o Bahia, 15 de setembro. Desfalcou o Galo aí dos jogos, né? Contra o Fluminense, lá no Rio de Janeiro, aqui também, e esse jogo contra o Vasco, além dos duelos de Brasileirão. Então, Saravia, e pelo que a gente está conhecendo do trabalho do Milito, o Cirilo, ele foi liberado, o Otávio foi liberado na véspera do jogo contra o Vasco, entrou em campo. Então, amanhã já podemos ver o Saravia contra o Vitória da Bahia, até para ele ganhar ritmo também para esses jogos aí que a gente citou de Copas lá a partir do dia 19. Com o Milito não tem muita conversa, né, Edu? O cara voltou, tá liberado, tá à disposição, vai pro jogo, é o que normalmente acontece, mas eu queria ampliar essa pergunta. O Saravia estando em boa condição física nos jogos das Copas, ele é o titular ou o Lianco merece a continuidade? Não, ele briga pela posição de titular hoje com o Lianco. O Lianco fez grandes jogos, claro que a gente vai ver e tirar a prova dos 9 somente nos jogos contra Vasco e River, e qualquer que seja a decisão do Milito, acho que ele tá com soluções. Ele não tem problema. Ele tinha problema quando ele perdia o Saravia e não contava com o Lianco ali pelo lado direito. Tinha que colocar o Fux, às vezes colocar o Mariano. Hoje ele tem uma solução. Ele tem solução quando não tem o Lianco, ele passa a contar agora com o Saravia. Então, é uma escolha,
escolher e escalar de acordo com a estratégia de jogo, o que o adversário pode te trazer de desconforto ou te dar liberdade para atacar por aquele lado. Eu acho o Saravia um jogador mais ofensivo. Ele faz a saída de 3, mas se precisar de alguém para avançar com mais qualidade, mais intensidade e velocidade, o Saravia. O Lianco é um cara que fecha a lateral e faz uma saída de 3 como zagueiro, com mais força de marcação, com maior recuperação. Então vai depender do estilo de jogo que o Milito quiser propor ou que o adversário vai trazer de dificuldade. Ou seja, ele tem um detalhe, né? Se não tiver o Arana, ele pode até adiantar o Saravia nessa linha de meio de campo, que ele já fez, e pode jogar o Scarpa pro outro lado, né? Exatamente, lembrado. Eu falo porque ele colocou o Arana nesse jogo no meio. Eu não gosto do Saravia como ala. Mas, por exemplo, o detalhe é porque possivelmente ele não vai ter nem o Bernard e nem o Zarate também, né? Então, eu tô falando, ele teria menos possibilidade se o Arana não jogar. Exatamente, bem lembrado. Agora, num jogo em São Januário com a vantagem, talvez seja mais prudente ter o Lianco, né? Que é um cara com maior poder de marcação, mais força física. Vai depender muito do jogo e da característica. Vamos saber desse jogo de amanhã, do Rafael Leal, como é que vem esse Vitória, também bastante pressionado, pensando aí no comparativo com a luta contra o rebaixamento, viu? O Fluminense ontem venceu o Cruzeiro e tem uma, entre aspas, obrigação de buscar um resultado, porque o calo vai apertando. Rafael Leal, um abraço, boa noite. Um abraço, Cirilo, boa noite a todos que nos acompanham aqui na turma do Bate-Bola. Pois é, o Vitória que voltou para a zona da degola com a vitória do Fluminense contra o Cruzeiro na noite de ontem. O rubro-negro baiano é o 17º colocado com 28 pontos. Vitória já está em Belo Horizonte, chegou há pouco aqui na capital mineira pro duelo de amanhã contra o Galo. E tem um detalhe importante: o técnico Thiago Carpini, ele foi absolvido pelo STJD por unanimidade e poderá estar à beira do gramado comandando o Leão da Barra. Ele foi expulso no Bavi da 22ª rodada porque xingou a arbitragem, recebeu cartão vermelho, cumpriu só um jogo de suspensão, está liberado para comandar o Vitória. Só que ele tem alguns desfalques, tá? O DM do Vitória também tá cheio. Lateral direito, William Lepo. Lateral esquerdo, Patrick Calmon e o Gabriel Santiago, que é o meio-campista, estão no DM. E o Felipe Machado, ex-Cruzeiro, está suspenso. O provável Vitória deve ir a campo com a seguinte formação: Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Neres, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Luan, William Oliveira e Mateuzinho, Carlos Eduardo, Alejandro e Gustavo Mosquito. Volto contigo, Cirilo. Quase uma sucursal do Cruzeiro aí, do Atlético, esse time do Vitória. Muitas caras conhecidas. Pouca saudade, a verdade é essa, né? Nos nomes citados aí, mas muitas caras conhecidas, sem dúvida. O que você tá apostando pra esse Galo pra amanhã, hein, Cláudio? É só um detalhe, eu tava conversando com o Rafael Leal ali, nos últimos 5 encontros dos times do Vitória, ganhou 4 vezes e o Galo só uma. Que coisa. Então, os últimos tempos aí não são bons, né, pro Galo nesse retrospecto, inclusive perdeu, né, por 4-2, um jogo de muitos desfalques lá no Barradão no primeiro turno. Sobre o time, vamos lá. Everson no gol, Saravia deve voltar à direita, tá liberado. A dupla de zaga, pra mim, vai jogar o Fux, e aí o Alonso, que vai depois pra seleção, utiliza o Alonso nesse jogo e libera, né? Descansa o Lianco, por exemplo, e até o Batalha. Na esquerda, o Rubens. Meio campo, Otávio deve ter mais uma oportunidade. Ali pode ser o Franco ou o Vera. O Fausto Vera não podia jogar meio de semana, agora está disponível. Tem o Igor Gomes. Pode ser Cadu ou Palácios. Eu acho que vai um dos dois. E o Davidson com o Hulk. Porque o Paulinho, né? O Paulinho vem sofrendo aí de dores na perna. Acredito que vai ser preservado de novo. Como uma última informação, Cirilo, o Alan Franco foi oficializada a convocação dele hoje. A gente já sabia que ele ia, né? Mas hoje foi convocado oficialmente pela seleção do Equador. Então, Franco, Alonso e também o Vargas. Os 3 jogam amanhã, ficam disponíveis amanhã e seguem para as seleções. Ficam fora contra Grêmio no meio de semana e depois contra o Fortaleza. Não vai dar tempo deles voltarem, retornam para o jogo contra o Vasco. O Arana, como a gente citou, foi cortado da seleção por lesão.